José João de Moreira Mesquita nasceu em Altazes e começou a trabalhar cedo para ajudar no sustento da casa. Aos 9 anos de idade, já vendia picolé e frutas no centro de Manaus. Tanto esforço valeu a pena. Na juventude, cursou administração na Universidade Federal do Amazonas. Adquiriu carro, adquiriu sítio e a casa onde mora até hoje. Apesar das realizações pessoais, sua alma ainda clamava por paz. E o vazio que ele sentia só foi preenchido a partir de 1975, quando conheceu Jesus Cristo. Ele era assim, o mais peraltinho, vamos dizer. Ia para o futebol, depois tomava uma cervejinha, às vezes ia para as festas. Ele mudou completamente. Não tinha mais isso na vida dele. Ele ia para a igreja. Aquela preocupação que a mamãe tinha, acabou. Com a vida transformada, José João não se acomodou, mas aproveitou cada oportunidade que tinha para falar do Evangelho. Ele era um evangelista por natureza, ele não perdia tempo para evangelizar. Percebia isso na universidade, quando a gente caminhava junto na rua mesmo, com qualquer pessoa que ele encontrasse, ele tinha claro nele o desejo de evangelizar pessoas. Então isso era no dia a dia mesmo, assim. O pastor João Wilson, que não era pastor, batia lá em casa de madrugada para levá-lo para Manacapuru. E se ele soltava de noite e voltava no outro dia. Ele tinha um sítio na estrada de Manacapuru e ele visitava constantemente esse sítio. E um dia desses que ele visitou, ele reuniu com o pessoal lá, convidou o pessoal para fazer uma reunião. E nessa reunião, ele fez um culto e depois o pessoal já pediu que na semana seguinte ele pudesse reunir novamente com o pessoal. Tinha 6 meses de convertido e soube do trabalho e eu pedi que ele me levasse junto e ele me levou, acreditou e me treinou. Desse trabalho resultou outros trabalhos e hoje nós temos esse trabalho expandido no Amazonas. Sua paixão pela pregação da palavra o levou a falar de Jesus para seus amigos e os jovens da faculdade. Logo, não foi surpresa quando assumiu a liderança do Ministério Estudantes em Ação e a presidência da Aliança Bíblica Universitária, a ABU. A presença dele foi fundamental para reunir os universitários e começar um trabalho de evangelização na universidade. Então, quando eu entrei 3 anos depois, eu comecei o primeiro núcleo na Universidade de Estudos Sociais, já com ele na frente da liderança da ABU. Na década de 80, eu me lembro bem, em final de junho de 1980, foi quando eu me converti e já nos primeiros passos pude contar com o pastor José João, já não mais como estudante, mas ele é uma espécie de assessor da ABU local, em que ele visitava costumeiramente o campo. Seguindo o Ministério da Pregação da Palavra, José João foi eleito diácono. Em 78, abandonou o escritório de imóveis e a bolsa do curso de mestrado para se dedicar ao trabalho de evangelização em tempo integral. Em seguida, foi eleito presbítero e, em 1982, ordenado pastor. A transição ocorreu em 1998, mas o pastor Caio foi conselheiro e amigo de José João até 2007, quando Caio Fábio partiu para estar com Cristo eternamente. Ele sempre ouvia o pastor Caio. O pastor Caio continuou conselheiro dele, acho que até a morte. Ele respeitava muito, muito e ouvia muito o pastor Caio. Como pastor auxiliar, José João também liderou as primeiras viagens missionárias dos barcos em 1990. 2 anos depois, o Senhor abriu as portas para a chegada do primeiro barco ambulatorial, ministério que hoje faz parte do DNA de nossa igreja. Quando tudo começou, nós não tínhamos os recursos que temos, nós não tínhamos toda essa estrutura de pessoal e nem estrutura financeira. E o pastor José João foi visionário, porque ele viu onde não tinha nada.
Ele começou a empreender numa coisa que nem recurso nós tínhamos, mas com aquele desejo no coração dele de obedecer a Deus e sabendo que o Amazonas só pode ser alcançado na sua totalidade se a gente tiver esse olhar para o povo ribeirinho. Então Deus fazer essas coisas e o pastor Zé João teve muita influência nisso. Todas as formas. Ele é um encorajador. Olha, como a Mel falou, tinha momentos que a gente dizia, não dá para viajar porque não tem recurso. E ele dizia, dá. Mas como? Deus vai enviar. E esse barco tem sido mais que um socorro de saúde, né? Um socorro, sobretudo espiritual, traz dignidade para as pessoas. Um outro viés de missões são as parcerias internacionais. Eu e ele fizemos esse elo, esse link com igrejas americanas, e isso proporcionou um grande avanço do trabalho com barcos, alcance de novos lugares, trazer equipes americanas e mostrar a maravilha que é fazer a obra do Senhor nesse nosso Amazonas tão lindo. Com o incentivo e o acompanhamento do pastor Caio Fábio, o pastor José João liderou a terceira tentativa de implantação dos grupos familiares nas casas. As pessoas começaram a cuidar umas das outras e hoje, para a glória de Deus, temos 430 grupos na IP Manaus. O pastor José João teve uma ideia, então, de nós retomarmos esse jeito de viver o reino, de ter comunhão uns com os outros, crescer na mutualidade. E tivemos um retiro de família, Ministério de Família, e nesse retiro montamos então os 5 grupos. Esses 5 grupos reuniram-se por cerca de 1 ano e 3, 4 meses. Ele sempre esteve à frente disso. Orávamos por um novo entendimento, um novo momento na vida da igreja relacionado com esse jeito de viver a vida cristã nas casas, cuidando uns dos outros. Foi então que Deus levantou o pastor Francisco, então reestudamos tudo e hoje o pastor João continua à frente, liderando os pequenos grupos. Ele nunca abriu mão disto. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Manaus adotou os pequenos grupos ou grupos familiares como sistema de pastoreio da igreja. Após 23 anos de convivência e aprendizado com o pastor Caio, José João recebeu o desafio de liderar a igreja como pastor titular. E creio que a transição do pastor Caio foi alguma coisa também desafiadora, mas natural no processo, porque ele já conhecia a igreja, foi naquela igreja que ele nasceu, foi naquela igreja que ele batizou, foi nesta igreja, melhor dizendo, não é naquela, nesta igreja que ele casou e ficou pastor e exercendo o ministério durante todos esses anos. Eu acho que a igreja ela sofre bastante quando muda de pastor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí mudou o pastor, ela tem que se adaptar com aquela voz e com aquela liderança, mas ele foi ganhando pacientemente durante os anos a confiança, a segurança da igreja. Além dos grupos familiares, o pastor José João também incentivou o evangelismo no sistema penitenciário e nos hospitais e unidades de saúde de Manaus. A relação do pastor José João com o ministério foi bem estreita, né? Eu falei para ele do meu chamado, ele apoiou o chamado, né? Eu falei para ele que eu estava iniciando, fazendo treinamento com os irmãos, para poder o trabalho começar, porque todos os hospitais estavam fechados para os crentes devido à falta de um treinamento. Então foi esta bênção desse relacionamento pessoal com o pastor José João. A influência do pastor José João hoje tem sido muito atuante, de uma forma bem direta. Sempre que ele tem oportunidade, ele tem adentrado as unidades conosco, ele tem apoiado aonde esse ministério tem alcançado vidas aqui do lado de fora, tem dado um suporte em vários segmentos da sua vida, na sociedade, na vida daqueles que têm atuado dentro do cárcere, daqueles que têm se tornado encarcerados. Eles têm tido uma libertação em Cristo Jesus diante do trabalho que a igreja, na pessoa do pastor Zé João, tem contribuído nesse ministério. Seu amor por pessoas, em especial pelos mais necessitados,
o levou a estimular e a apoiar ministérios e projetos sociais, como a Missão Vida em Iranduba. E certamente o pastor Zé João é um dos responsáveis, um dos principais responsáveis para que todo esse projeto da Missão Vida, para que toda essa missão aqui no Amazonas viesse se tornar realidade. Centenas de pessoas que já passaram pela Missão Vida e estão aqui hoje se recuperando, viviam nas ruas e hoje têm dignidade, hoje têm vida, é com certeza resultado do trabalho, do empenho, do amor do pastor Zé João. O pastor José João é conhecido pelo seu coração missionário. Seu pastorado influenciou missionários ao redor do mundo. Uma coisa que sempre me impressiona muito a respeito do pastor José João é que ele tem um cuidado com as pessoas que ele pastoreia. Não importa quantas coisas ele tenha para fazer no dia, quão lotada seja a agenda dele, quando ele senta para conversar comigo, a impressão que eu tenho é que ele se importa mesmo. E ele não está ali realmente só preenchendo um lugar na agenda dele, mas ele tem aquele lugar no coração dele com as pessoas com quem ele está conversando. Isso é uma coisa que, quando eu estou fazendo ministério aqui, quando eu oro pelas pessoas, eu sempre penso no pastor José João e eu quero seguir esse modelo. É uma coisa que me impressiona, que marcou muito no meu coração, de se importar verdadeiramente com as pessoas e não somente fazer o trabalho, mas fazer com amor, que é isso que ele faz. Missões transcultural não é tão fácil, porque você tem que abrir mão da sua cultura, da sua língua, da comida que você gosta, em favor de abençoar outra cultura, ser introduzido a outra cultura e honrar aquela cultura de acordo com como Deus planejou. Mas se tornou muito mais fácil porque o meu pastor, José João, sempre esteve na retaguarda, me enviando, me apoiando, sugerindo para mim livros e cursos que poderiam me ajudar a viver melhor com outras culturas. Se eu contasse, seriam, talvez, contando com as nações indígenas, cerca de 30 nações que já foi abençoada através desta igreja me enviando para as nações. Recém-eleito pastor emérito, José João vai continuar cuidando das lideranças das congregações, das parcerias internacionais e dos ministérios que atuam na área social. A minha relação pessoal com o pastor José João é uma relação de amigos. Nós somos amigos, nós compartilhamos a palavra, nós oramos, nós rimos, nós conversamos e certamente um dia ele disse: eu sinto que Deus está conduzindo você para a titularidade na transição pastoral dessa igreja. E eu disse para ele: pastor, isso é coisa da sua cabeça, porque o senhor quer que eu fique aqui, ou Deus está falando com o senhor? E eu acredito que Deus fala com o pastor José João. Ele disse: não, foi Deus que falou comigo e nós vamos tratar desse processo de transição pastoral. O que a gente pode visualizar para o futuro é uma continuidade do ministério que Deus deu a ele. Eu creio que Deus vai usá-lo mais com o coração missionário que ele tem. Eu creio mesmo que Deus vai colocar na vida dele, eu sempre digo para ele, você é pastor de líderes, né? Ele tem um amor pela liderança missionária. Ele anseia de escrever livros, né? Alguns livros de assuntos que ele realmente tem experiência nesses anos de ministério, e a gente incentiva isso: amor, escreva aquilo que Deus lhe deu, né? Porque são muitas coisas que você nem imagina, a riqueza de detalhes do ministério, né? Então a gente tem muita alegria de compartilhar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. E essa é a história resumida do pastor José João. Mas se você quiser saber mais, é só chamá-lo para tomar uma xícara de café com tapioca ou comer um peixe assado.